Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá! Ai, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui prontas para mais um papo cabeça, geralmente trazendo temas cercados de tabus, alguns de preconceitos, outros não, cada dia mais atuais, mais necessários. E é isso que a gente está fazendo aqui no Filhas da Pauta. Eu sou Margot Ferreira. E eu sou Angela Bezerra. Estamos aqui para isso. E a gente hoje vai conversar sobre um assunto que é muito importante para, especialmente as mulheres. Fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica, não é isso? Como a gente pode incrementar a nossa sexualidade? Então fique com a gente, porque a gente trouxe uma convidada especial para falar sobre esse assunto. Larissa Varela. Oi, Ângela, oi, Margot. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu sou apaixonada e que é tabu, e que ninguém fala, e que a gente não ouve, e que não é tema de roda de conversa numa mesa de bar, e que a gente precisa trazer à tona mesmo. Não é? Mas geralmente os assuntos do universo feminino, eles são cercados de tabus. É isso que a gente tem visto aqui nesses bate-papos que a gente tem proporcionado. Agora, antes da gente começar propriamente a nossa conversa, você pode se apresentar? Ah, sim, eu sou Larissa, eu sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, sou doutora em fisioterapia e trabalho nessa área há 15, 16 anos. Sou encantada com essa área, eu sou suspeita para falar, assim, assumir para mim uma certa responsabilidade de divulgar e de trazer a pauta mesmo do tema saúde da mulher como um todo. A sexualidade não pode estar fora disso, até porque ela está ali, é um dos pilares da qualidade de vida, quando a gente vai definir qualidade de vida, né? Agora, para a gente começar, você pode explicar um pouquinho o que é a fisioterapia pélvica? É um mundo, na verdade. A fisioterapia pélvica, ela engloba todos os cuidados dentro da saúde ginecológica, urológica, obstétrica, coloproctológica e da parte da mastologia também. Então, na fisioterapia, a gente é responsável por todas essas grandes áreas. A gente cuida muito da musculatura do assoalho pélvico, mas também da função da bexiga, da função do intestino, de todos os sistemas envolvidos ao longo dos ciclos femininos, né? Então, a gente tem ali a primeira menstruação, depois, normalmente, se a mulher quiser engravidar, passa pelos processos de gestação e pós-parto, mais na frente vem o climatério, com todas as questões relacionadas à menopausa, e depois a gente chega no processo de envelhecimento. Então, para cada uma dessas fases, a gente vai ter uma ação específica, sempre olhando o assoalho pélvico, mas entendendo que por trás do assoalho pélvico tem um sistema. Para cada fase da vida da gente, a gente tem uma dor, né? Ou várias, não? Né? Ou várias. Várias. Nessa parte mais, digamos, orgânica, física, ela falou aí, né? Do começo, né? A menarca, eu lembro de ter cólicas horrorosas, assim, de baixar pressão, de desmaiar. Depois que eu tive filhos, não. Eu nunca mais tive cólicas. Mas existe tratamento para quem está começando a sua vida reprodutiva, já melhorar, por exemplo, dor de cólica, por exemplo? Existe. Na verdade, a gente tem que investigar qual seria a causa, mas as cólicas, a gente chama de dismenorreia primária, sem causas, elas devem ser tratadas, na verdade, porque a gente está falando de um corpo que vai sentir dor durante o quê? 20, 30, 40 anos, cíclica, e isso traz um comprometimento para as outras questões. Então, por exemplo, as meninas que costumam ter muita cólica menstrual, quando chega na fase reprodutiva e que entra na vida sexual ativa, tendem a ter dor e ter disfunção. Então, a hora de tratar é lá atrás, naquelas cólicas mesmo. Pode ser um sinal de alerta para endometriose, por exemplo? Pode. A gente precisa investigar. Hoje a gente tem mais meios para investigar, então a gente também está diagnosticando mais cedo. Mas essas cólicas que fazem desmaiar, que fazem perder aula todos os meses, perder trabalho, elas podem estar em decorrência de um quadro de endometriose, que é um processo inflamatório, que é crônico e que precisa ser tratado, às vezes até com um bloqueio. A gente precisa do ginecologista para isso, não vai ser a fisioterapia. Mas as disfunções musculares que decorrem desse processo inflamatório, sim. Então, todas as dores pélvicas a gente vai tratar como um processo de entendimento de condição muscular e condição de regulação central da dor. E aí precisa ser tratado o quanto antes. Na verdade, a mulher, ela primeiro procura o especialista, o médico, a médica, né? E você, no caso, esse especialista encaminha até você, não é isso? Ou procura você primeiro? Existe esse caminho? Pode ser, depende da queixa.
Hoje a gente tem uma questão muito relacionada à parte econômica. Então, se essa procura vier por meio de convênio, ela vai ter que passar primeiro pelo profissional médico, porque ele é quem vai fazer essa guia para o convênio autorizar ir para a fisioterapia. Se não for por questões burocráticas, a fisioterapia ela pode ser primeira linha. E a gente vai fazer a avaliação cinesioterapêutica, a gente vai avaliar a musculatura, o comprometimento neural, o entendimento da dor. E se for necessário investigar, a gente pode fazer o caminho inverso. Então, por exemplo, mas num caso desse, eu vou precisar de um ginecologista, eu não tenho como avaliar uma endometriose, mas eu tenho como identificar esse padrão, tem tudo a ver com a endometriose, vamos para o médico, vamos investigar, que aqui não é só uma dor muscular. E aí, normalmente, a gente trabalha junto. Independente de quem vem primeiro, a gente vai junto. Então, a fisioterapia pélvica, voltando a ela, não tem idade para começar, pode-se começar hoje, independentemente da idade que a pessoa tenha, porque você pode se preparar para a fase mais difícil da vida da mulher, que é exatamente a menopausa. Pode começar criança. É mesmo? As crianças que têm disfunções miccionais, dificuldade de segurar o xixi, faz xixi na cama, tem prisão de ventre, elas já estão mostrando ali um problema que a gente tem que tratar, porque uma bexiga hiperativa, a criança que faz xixi a cada 2, 3 segundos, que pede para sair de aula não sei quantas vezes, em resposta, esse músculo vai tensionar. E muito provavelmente eu terei um músculo disfuncional lá na frente. Ou ele já é disfuncional desde agora. Mas eu tenho na criança muito problema de bexiga mesmo, assim, uma bexiga hiperativa, que a gente tem que trabalhar a modulação neural dela. Então, dependendo do que é a queixa, a gente vai trabalhar desde a infância. Seja menino ou menina? Menino ou menina. Agora, falando especificamente da saúde sexual da mulher, existe a mulher pode procurar preventivamente? Por exemplo, eu vou começar a minha vida sexual e eu quero me preparar. Existe isso? Não existe porque não existe na prática. Cultura. Mas seria perfeito. Eu digo assim, uma coisa de livro, você vai procurar quando? Antes. Porque como é que você vai ter... Não é que a fisioterapia vá, por exemplo, a gente trabalha muito com toque vaginal. Lógico que eu não vou fazer um toque vaginal numa pessoa que ainda não teve relação sexual. Mas a gente pode ensinar sobre o corpo, ensinar... Eu atendo pacientes, sei lá, com seus 30, 40 anos, com uma boa formação educacional, que não sabe que a uretra é um caminho e que a vagina é outro. Sério? Eu não me Sim. surpreendo com isso. É mesmo? Sim. E pessoas que você... Não, tem assim, homens que não sabem, né? Mas aí... o homem normalmente Aí é já mais... é um caso à parte. já é mais É outra pauta desorientado, né? Mas assim, eu fico pensando, como é que uma mulher com 30, 40 anos nunca se deu conta que o buraco que sai o xixi não é o mesmo buraco que sai a menstruação, Sabe por quê? Eu respondo. Por conta do machismo. A gente não é educada a explorar o nosso corpo. Não pode. Ao contrário, É errado. Eles são a gente incentivados. é educada a não mexer porque isso é pecado. Sim. Eu tive uma estagiária, e aí é um parêntese, que ela casou sem nunca ter dado um beijo Porque era Nossa. pecado. no namorado, porque era pecado. Anos 2000 já? Há uns 2, 3 anos atrás. Meu E eu fiquei Deus. chocada com isso. Aí eu falei, quer dizer que você não conhece o seu corpo? Não. Então, assim, não me surpreendo quando eu ouço esse tipo de coisa, porque Surreal. é muito comum, infelizmente. Mas não é tão... Eu atendi um casal que era muito interessante, assim. Eles não conseguiam me dizer se já tinham tido uma relação com penetração, porque eles não conseguiam entender o que era a penetração. Ah, peraí. Sim. Tá vendo em que E nível aí, chega? assim, ela de fato não tinha penetração. Quando a gente começou a trabalhar a musculatura e ela começou a entender o que era a penetração, eles entenderam que não tinham tido. Mas, geralmente, a primeira pergunta que eu faço quando a disfunção é sexual é assim, qual a sua religião? Como você foi criado em relação ao sexo e ao seu corpo? Porque é batata. Tá por trás uma questão muito forte. Sim. De eu não posso, é errado, é sujo, eu vou ser, enfim, eu vou ser falada, julgada. Essa questão, eu estava aqui de perna cruzada e pensando, isso que a gente faz, as mulheres sentam sempre de perna cruzada, mas porque a gente aprendeu a sentar de perna cruzada. sim. E isso gera tensão na musculatura pélvica. É nada. Gera, Como é, eu tô aqui. como é que a gente deve sentar, então, para incentivar a nossa musculatura? Vamos agora começar na vida prática. Vambora. Como é que a gente deve sentar para estimular a nossa vida, a nossa A gente deveria ser mais musculatura? relaxada.
Na verdade, pode cruzar a perna? Lógico que pode. Mas se eu aprendo a vida inteira que eu tenho que estar aqui, ó, tensa, fechada, eu vou tensionar. Então, hora a gente senta com a perna descruzada, hora a gente senta com a perna cruzada. Troca a perna. Eu posso sentar de borboleta. Se você chegar numa sala de aula de crianças, as meninas estarão todas de perna fechada. Sim. E os meninos de perna aberta. É. E isso traz disfunção. A pelve, ela se regula ali, né? E a gente cresce. Aí, na hora de ter relação sexual, a musculatura vai estar super relaxada. Não vai. Claro que Não não. sabe relaxar. Nunca soube. Uau! Eu tô chocada. Tô chocada Não com essas é? revelações. Não é? É E aí incrível. tá, a gente sabe também que muitas mulheres, quando vão começar a vida sexual, como você bem falou, têm dificuldade de relaxar para o ato da penetração, né? Como é que se prepara fisicamente para isso? Porque a gente tem aí a influência da igreja, da sociedade, nos tolhendo. Aí a gente precisa do suporte do psicólogo. A gente não anda sem. Porque eu não vou conseguir trabalhar um músculo que o centro está dizendo que não pode relaxar. Porque é isso que acontece. A gente faz um alongamento, a musculatura relaxa. Mas você pensa, isso é errado, a musculatura contrai. E tem muita coisa por trás. Então, nem sempre a gente vai conseguir só com a fisioterapia. Mas muito alongamento, mobilidade, Isso do corpo todo? conhecimento do corpo todo, mas mais especificamente pelve, quadril, né, tronco de forma geral, diafragma, quadrado lombar, ilipsoas, assoalho pélvico, adutores, são estruturas que estão mais relacionadas. Mas eu posso ter uma tensão noutra região e provocar lá? Posso. Não é o mais habitual, mas pode. O Pilates é legal? O Pilates é ótimo, mas a gente também precisa entender que, às vezes, eu preciso avaliar o assoalho pélvico. Sim. O professor, o fisioterapeuta, o instrutor do Pilates, ele não tem como saber o que está acontecendo no assoalho pélvico. Se a gente tem um assoalho pélvico muito tenso, e aí qual é o comando do Pilates? Faz parte do Pilates. Prenda o xixi. É. Prenda o xixi. Se você não sabe relaxar e eu passo a vida mandando você prender, você vai piorar. Então, o Pilates, ele pode ser maravilhoso e ele pode ser ruim. Agora, uma curiosidade. Esse movimento de abrir e fechar, enquanto você está sentado em algum lugar, faz bem. Depende se você sabe abrir e fechar. Tem mulheres que, ao invés de abrir e fechar, elas empurram. E aí você está pensando que está fazendo um movimento de contração e está empurrando. O movimento de empurrar progressivo vai ser péssimo. Pode provocar prolapsos, que é a descida do órgão pélvico, pode provocar perda de xixi, pode provocar perda de fezes, de gases. Então, eu tenho que saber, está fazendo o movimento correto? Beleza. Aí vai fortalecer. Mas você sabe relaxar? Porque se você ficar... É igual eu fazer um movimento de braço na academia e ficar aqui, ó. Eu não estou fazendo um movimento completo, então eu vou terminar também trazendo uma resposta inadequada para esse músculo. Se você tem um músculo ótimo, esse movimento é maravilhoso. Se não, a gente tem que aprender a fazer o movimento correto. 30% das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico. E o pompoarismo? O pompoarismo, ele foi criado há muito tempo atrás no intuito de melhorar a função sexual. O foco é esse. E trabalha com prender e soltar. Mas não tem uma avaliação, um protocolo, a gente não estabelece número. Por exemplo, você vai numa academia e o professor, o personal, lhe avalia e diz, você vai fazer 3 séries de 8 agachamentos, porque ele viu que você precisa disso. Para o assoalho pélvico, a mesma coisa. E no pompoarismo, prende Não e tem essa solta. orientação profissional, É. né? Mas Mas E aí- por que ainda não tem, já que ele pode ser uma solução, uma técnica viável? Ou não é uma técnica viável? Porque o foco dele não é esse. Se for, virou a fisioterapia. Sim. A gente usa o mesmo exercício, que são os exercícios de Kegel. O que danado são os exercícios de Kegel? É prender e soltar o assoalho pélvico. Certo. Agora, como você vai fazer isso? Que é o que para o que- pompoarismo exige de você. Só que no pompoarismo, você faz aleatoriamente. E se você sabe fazer e você tem um bom músculo, vai ser maravilhoso. E muitas mulheres vão se beneficiar de forma gigantesca. Mas se você faz errado, vai piorar. Um vaginismo, que é um espasmo muscular, que não relaxa por nada no mundo, e eu só dou o comando de prende, vai piorar. Então, as mulheres que têm vaginismo, e geralmente quem procura, tem alguma disfunção. Quem tem uma boa função, não está no Google como Sim. melhorar. Não, porque já está bom. Então, não é quem vai procurar quem tem algum problema. E aí, às vezes, pode ser ruim. Aí qual é o profissional que detecta se você precisa soltar ou prender? Né? É o físio. É a físio mesmo? É a físio. Tá. Às vezes, o próprio ginecologista já pode olhar e dizer, eita,
Não sabe relaxar, não. Vai no físio. Mas quem vai treinar essa musculatura é a fisioterapia. Tá. E aí a gente trabalha com peso. Os cones vaginais são pesos, tipo halter, que a gente introduz no canal Sim. vaginal e faz. Tem peso de 20 gramas, tem peso de 120 para fazer exercício. A gente trabalha com técnicas de relaxamento, com biofeedback, com laser de baixa intensidade, com neuromodulação. A gente tem um monte de coisas para ajudar a melhorar. Indo para a parte prática, os planos de saúde cobrem? Agora a gente está começando a ter, não todos, mas nós ainda temos poucos profissionais na área, de forma geral. E aí, trabalhando pelo convênio, aí a gente tem menos ainda. E no SUS a gente ainda não tem. É isso que eu ia perguntar. Mentira. Não temos, não. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem no UOL, pela EBSER, tem. Sim. Tá vendo? E nós temos nas universidades. Então, é um bom caminho. Sim. Né? Sim. Assim, é onde a gente Mas tem ainda é restrito, né? muito. Deixa eu trazer aqui para a nossa conversa o depoimento de uma convidada, Maíse Ramalho. Ela é aposentada e vai nos trazer a experiência dela com a fisioterapia pélvica. Oi, Ângela. Oi, Margot. Oi, Larissa. Eu sou Maíse, eu tenho 64 anos. Eu sou funcionária pública aposentada. Eu vim aqui falar sobre a fisioterapia do assoalho pélvico com muito prazer, já que foi um grande diferencial na minha vida. Eu tinha incontinência urinária. A minha incontinência urinária começou de pouquinho e foi tomando vulto bem devagarzinho ao longo dos anos e chegou a um ponto que eu não podia pular, que eu fazia xixi na calça. Eu não podia sair de casa sem ser com absorvente, que no começo era um absorvente pequeno, depois passou para o médio, depois para o grande. Eu tinha que escolher, por exemplo, a estampa da roupa que eu estava vestindo, porque se pingasse xixi, tinha que ser uma estampa que disfarçasse até eu chegar em casa. Eu não podia usar macacão, porque o macacão é difícil de tirar, e aí não dava tempo. Eu comecei a desenvolver um medo de ver banheiro, porque eu estava com vontade de fazer xixi, eu ia muito bem até a porta do banheiro. Quando chegava na porta do banheiro, eu fazia xixi na calça. Eu tive problema durante algumas viroses violentas, tipo Covid, tipo dengue, tipo uma pneumonia, que além dos músculos das pernas e dos braços ficarem fracos, a musculatura pélvica também ficou. Então eu não segurava o xixi. Eu me levantava da cama e fazia xixi nas calças. E aí eu resolvi fazer a fisioterapia. E foi surpreendente porque foi muito leve, muito rápida, muito fácil. E eu hoje estou totalmente boa. Eu posso usar qualquer roupa de qualquer tecido, sem absorvente, para ir para qualquer lugar. Não tenho que controlar a ingesta de líquidos, que era uma coisa que eu sabia que era errada, mas que eu fazia, porque eu tinha medo. Se eu beber mais líquido, eu vou fazer mais xixi. Então, isso era uma coisa prejudicial que eu fazia. Então, nada disso eu preciso fazer. E eu me senti ganhando uma carta de alforria. Hoje eu sou livre. Eu ganhei liberdade. Que depoimento incrível, hein? Que maravilha! Quer dizer, muitas restrições, né? E mexe também com a autoestima, né? Essas restrições. E hoje, olha aí. E ela falar que é rápido, isso dá uma esperança, né? Mexe com tudo, né? Minha paciente mais ilustre, minha mãe, né? E aí, às vezes, santo em casa não faz milagre. Às vezes faz, né? E é bom a gente dizer que foi a mãe dela que deu o depoimento, porque ninguém topou falar sobre o assunto. Ou seja, a própria pessoa tem vergonha de relatar sobre a sua condição, né? As pessoas não gostam de se expor, principalmente quando fala da questão pélvica, íntima, né? Porque envolve outras coisas por trás. E assim, minha mãe, ela chegou num ponto que eu dizia, não é possível, mãe, você vai tratar. E aí, enfim, tratamos, né? Mas de não poder sair de casa quase. Mãe, um macacão que ela tem lindo, branco. Não, minha filha, esse eu não posso usar. Mãe, não sei o quê. Não, esse aqui não. De sentar, né? Maravilhosa De sentar perto da porta do banheiro, até dizer, vai. E aí, assim, o tratamento ele é rápido, de certa forma, quando eu tenho um músculo que responde bem, que não tem lesão neural, que eu só preciso treinar 6 meses ali, fazendo treinos. Agora é músculo, né? Então, ela mesma, a gente já teve momentos de terapia, porque
Você vai treinar um músculo e vai parar de treinar. Daqui a 10 anos, ele enfraqueceu de novo. Tem que ser E eu vou o ter resto que da treinar vida. de novo. Ou É você isso? tem uma disciplina boa e você consegue inserir dentro do seu treino e você faz uma academia e no seu treino de academia ou do pilates ou de outras técnicas você está trabalhando o assoalho pélvico, ou ele vai enfraquecer de novo. A gente tem que manter bons hábitos. Então, se eu vou bagunçando minha bexiga, chegar uma hora ela vai parar de funcionar direito. E como é aí que eu se tenho que bagunça a reorganizar. bexiga, mulher? Me Com os diga. hábitos, essa coisa que ela disse assim, ó, se Sim. você faz muito xixi, porque sua bexiga está ali hiperativa, Sim. você começa a diminuir a água, porque se você bebe água, você faz xixi. E você começa a fazer xixi em cada banheiro, porque eu estava aqui antes da gente começar e falei assim, ó, vamos aproveitar e ir no banheiro, vamos no banheiro, vamos Exato. aproveitar e ir no banheiro. E a gente não devia aproveitar para ir no banheiro. Eu vou no banheiro quando eu tenho vontade. Sim. Se eu aproveito para ir no banheiro, eu estou dizendo à minha bexiga, olha só, Sim. você não pode encher, Entendi. porque a gente está esvaziando. Só que a gente faz isso 1 ano, 2 anos, 10 Então anos. é legal você acumular o xixi e fazer só quando a bexiga estiver realmente cheia? Essa coisa de fazer sem vontade é ruim? É horrível. Você vai ensinar a sua bexiga a trabalhar com pouca capacidade. A bexiga ela é um reservatório. Então, ela o foi ideal é- feita para encher e secar. Existe um Então, tô no caminho volume. certo. Existe um Calma, existe um volume, né? A gente deveria. Um volume médio aí de 250 ml seria um bom volume. O que quer dizer que normalmente a gente faria xixi a cada 3 horas, a depender Sim. da ingesta de líquido, lógico. Mas, eu posso segurar 400, 500 ml? Pode. Se você tiver num evento, se você tiver... Né, a gente tá aqui, não vou Sim. parar para fazer xixi. Mas tem gente que não consegue. É. Eu já tive paciente que não conseguia fazer um canal, porque todas as vezes que deitava e que o dentista colocava o campo, ela tinha que levantar para fazer xixi. Nossa, que transtorno. É, atrapalha mesmo. Assim, chega num ponto que você não vive. Eu atendi uma senhora que ela fazia, não esqueço dela nunca, ela fazia 25 xixis durante um dia e 12 durante a madrugada. Nossa, ela não tinha não vida. dorme. Não. Só que isso não acontece de hoje para amanhã. Isso foi uma vida de mau hábito que termina nisso. Então a gente viu o caso da sua mãe, que é a mãe dela, né? Que já tinha o problema e conseguiu resolver o problema com a prática, Sim. né? Mas a gente pode prevenir isso. Seria o ideal. Como é que Aí, a gente quando previne? que começa? Quando é que a gente começa? Hoje? Independentemente da idade? Pelo meu sonho, o recomendado seria que, do mesmo jeito que a gente vai uma vez ao ano no ginecologista, Sim. a gente passa uma vez ao ano na fisioterapia. E a gente vai avaliar. Seu músculo contrai bem, ele tem força, ele tem resistência, você tem boa coordenação, seus hábitos estão corretos, ótimo. Vamos manter assim. A gente vai inserir o treino dentro do seu próprio treino e a vida vai continuando. Só que a gente percebe um padrão. Então, se você vai hoje e você tem uma musculatura força 5, que é o máximo, que consegue contrair 10 vezes, e no próximo ano você tem uma musculatura grau 4, e no outro grau 3, eu estou vendo um declínio. Por que eu vou esperar chegar no 1 para eu Exato. começar a tratar? Mas isso você não vai saber. Eu não sei. Eu não sei. Ai, minha força é 5 ou é 4? É, Não sei. como é que a gente sabe? É, tem que fazer o teste. Larissa, agora voltando para a vida sexual. É comum, ou você aconselha mulheres, por exemplo, que não sentem prazer, que não têm orgasmo. A fisioterapia ajuda nisso? Ajuda, mas a gente tem que ver qual é a causa disso. A gente fala de disfunção de orgasmo. Eu só posso falar que você tem um problema de orgasmo se você tiver uma boa fase de excitação. E muitas vezes o problema é de excitação. Então, se você não... O ciclo feminino, ele é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Se eu não tenho uma boa fase de excitação, que é quando o fluxo de sangue vai para a vagina, quando a musculatura fica mais flexível, chega lubrificação vaginal... Coisa que uma boa preliminar, né? Os preliminares Resolve. cuidam dessa Tem- parte. E precisa disso, tem que ter Sim. isso. Porque o corpo, ele se prepara para que você atinja o orgasmo. E aí, para o orgasmo, é necessário um certo grau de força muscular. Então, no orgasmo, a gente tem contrações rápidas do terço final da vagina. É isso, assim. E isso libera hormônio. Na verdade, o hormônio libera e aí a gente sente isso. E vem o pico do prazer. Mas eu preciso de uma fase de excitação boa. Então, o problema pode estar no relacionamento. Excelente diagnóstico. O problema pode ser o outro. O problema pode ser o outro. Mas tem sim. um adendo aí. A gente não pode terceirizar o nosso prazer, né? Não. Ele é nosso, Sim. certo? Mas se você não está bem com a sua parceria,
você não vai conseguir relaxar e ter uma boa fase de Certamente. excitação. Porque Então, também você aí tem outras questões, né? bloqueia ali. O problema, ele pode ser ambiental. Eu digo assim, você vai ter uma relação sexual aqui e tem uma pessoa passando ali no corredor, tem alguém aqui atrás, e aí você fica, alguém vai abrir a porta, já quebrou aqui. Sim. Então, você não vai ter uma boa fase de excitação. O problema não é o orgasmo. Então, eu posso ter um problema passado. Eu posso ter sido vítima de abuso, de traumas sexuais. E aí, eu não consigo atingir, porque eu tenho um bloqueio emocional por trás. Agora tá tudo ótimo e eu não consigo atingir, aí a gente vai ver o que está acontecendo. Pode ser fraqueza, pode ser falta de percepção corporal, pode ser falta de estímulo, pode ser falta de estrutura neural mesmo. Às vezes um pós-operatório que danificou algumas questões, né, alguns nervos daquela região, pós-operatório de parto, um pós-parto vaginal, Sim. pode trazer. Às vezes a questão está mais relacionada a como você se comporta naquela situação. Não tem nada a ver com nenhum dos outros, mas a questão cultural. Eu me lembro de uma amiga que diz assim, Larissa, na minha primeira relação, quando eu me deitei na cama, aí eu via meu pai, minha mãe, minha avó, Então, Nossa todo Senhora, mundo não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí ela disse assim, Não tem como. eu não tinha como. Não vai cultural e atingir o religiosa, orgasmo. aquilo que a gente falou no início. né? Exatamente. Aí o problema não é de orgasmo, mas independente de qual é o problema, a fisioterapia vai tratar. As síndromes dolorosas, elas bloqueiam muito o orgasmo. Então, se a penetração é com dor, já deu erro. Se não consegue penetrar, pode dar erro, né? Porque atrapalha o processo. Não que para atingir o orgasmo precise da penetração, mas se a penetração for dolorosa, vai atingir. Aí vem outra pergunta. A mulher que já se masturba, ela tem mais facilidade para uma penetração e, enfim, ter um sexo mais equilibrado? Não necessariamente. Não, eu diria que a mulher que já se masturba, ela já tem um conhecimento corporal melhor, mas isso não é uma regra. E, normalmente, ela entende mais do que vai dar prazer, do que não vai, do que é bom e do que é ruim. Já é um bom caminho, né? Mas, às vezes, o bloqueio dela pode ser com a pessoa. Ou com, por exemplo, foi uma moça que foi violentada pelo sexo masculino a vida inteira e ela tem um bloqueio com a figura masculina. Isso não garante uma boa penetração. Então, a gente tem que entender o processo. Mas conhecer o corpo é importante, né? Você entender o que vai acontecer Até ali. para você passar para o outro o que você quer, o que te dá prazer, né? Ou, às E vezes, ter pelo menos o que liberdade não pra quer. falar isso. Né? Sim, o que não quer. O que exato. machuca, Sim. o que incomoda. Porque o que eu vejo no consultório é assim, não, mas é só uma dorzinha, eu aguento. Aguentar não é o X da questão. Como é que você vai ter prazer? O corpo da gente é muito inteligente. Eu digo, olha, o cérebro da gente é mais inteligente do que a gente pensa. Se dá dor, é ruim, e o corpo não vai querer, e a reação vai ser contração. E contração gera dor. Então, o processo, ele é mais amplo. E a gente precisa modular. E a fisioterapia, normalmente, eu digo assim, a gente vai achar os problemas. E muitas vezes, o problema vai ser tratado na terapia, vai ser tratado com hormônio, vai precisar de uma cirurgia, dependendo do que for a questão. Eu tinha uma paciente que a questão dela era um prolapso, a bexiga caiu e estava exteriorizando, que é um prolapso grau Nossa. 3 a 4, que não seria um problema. Mas para ela aquilo era tão ruim, ela se sentia tão menos mulher por causa daquele prolapso. Ela dizia assim, Larissa, eu não consigo olhar para o meu marido, porque isso daqui com certeza vai fazer ele querer me largar. Ela tinha uns 60 anos e o prolapso em si não tinha problema nenhum. Ela podia ter relação tranquilamente com aquele prolapso. Mas ela estava se sentindo tão mal. E aí, Que no afeta caso, a autoestima, sim. né? Sim. E aí ela não conseguia ter relação, ela afastava antes disso. No caso dela, especificamente, ela não queria cirurgia, porque ela dizia que já tinha um risco maior. E aí a gente tem umas estruturas que chama pessário, que são uns diafragmazinhos que sustentam o órgão lá. E aí a médica, a gente trabalhou, a médica escolheu qual pessário e resolvido. Mas o problema era muito mais da autoestima do que do prolapso. A gente vê que esse seu trabalho, né, com a fisioterapia pélvica, ele não atua sozinho, né? Ele ali está com a psicologia, com a ginecologia, com outras especialidades que vão complementando, né? Um trabalho realmente Nutricionista. Nutricionista. Porque se eu tenho um processo inflamatório, e normalmente a gente tem alguma coisa inflamatória associada, como é que eu diminuo os quadros de dor num quadro inflamatório? Como é que eu trato uma bexiga hiperativa que está ali sem trabalhar a alimentação, porque a alimentação vai ter uma influência direta? Como é que eu regulo o intestino? Como é que você vai ter relação sexual boa com sua bexiga e seu intestino infernizando?
E a cabeça, consequentemente? É tipo assim, eu tenho que parar para fazer xixi, eu não aguento. Eu tenho medo de soltar um pum, eu não sei o quê. Então, às vezes, o problema é na bexiga, no intestino, mas Sim. vai afetar a função sexual. Não é só... A função sexual, geralmente, ela é uma consequência. Estando tudo bem, ela vai funcionar bem. Exato. Nossa, resumiu tudo. É verdade. É verdade. Gente, que universo se abriu, hein? Então, mas Muita coisa. Essa união de forças aí, essa coisa multidisciplinar, né, é muito importante. Isso- Essa parte da nutrição, eu não tinha tentado para isso. É Você muito sabe, importante, você sabe o realmente. que de tudo isso fica, além de se tudo tá bem, o sexo vai ser bom? É a informação também, né? Sim. O autoconhecimento, entender o que está acontecendo ali, como o seu corpo funciona, o que é bom, o que é ruim, né? Dividir isso com a outra pessoa e procurar especialistas se for o caso, né? Sim, a questão é essa, assim. Entender o processo, né? Entender que a função sexual, especificamente, ela está baseada em muitos pilares. A gente não tem ela sozinha. E a pessoa tem que entender... Eu atendi uma paciente que foi engraçada, ela disse assim, ela estava no processo de tentar ter relação, pelo processo de dor e tudo. Ela disse, não tentei nesse final de semana, porque eu estava tão irritada, disse que não ia dar certo. Estava certíssimo. A questão não era o músculo, era outra. Então, é um processo multiprofissional, multidisciplinar, multicausal. A gente precisa de todo mundo junto Mas muito mesmo. interessante mesmo. Ô, Larissa, falando em músculo, a gente vai dar uma pausinha na nossa conversa, porque a gente vai falar de outros músculos, né? Exatamente. A gente vai falar sobre a nossa patrocinadora, né, Ângela? A gente tem uma patrocinadora, nós somos chiques. Nós somos chiques. A nova academia, que inaugurou há pouquíssimo tempo ali na Avenida Ayrton Senna, e a nossa parceira aqui no nosso podcast. Vamos mostrar as imagens primeiro? Solta aí, Gil. É a nova Store Fitness. Pois é, então, para você que já está treinando ou que ainda não começou a se mexer, se mexa, ó. Aí vão alguns bons motivos para conhecer a nova Store Fitness. São 1.000 metros quadrados. Gente, é um sonho, com o melhor maquinário da cidade. Esteiras Fênix, já ouviram falar das esteiras Fênix? Pois é, só a nova tem no Nordeste inteiro. Essa esteira, que é maravilhosa, né, Ângela? Uhum. Que A você gente fica já viu. assistindo o podcast Filhas da Pauta, por exemplo, fazendo a sua esteira. Então, pois é, são 17 modalidades de aulas coletivas, como spinning, step, pilates solo, pacotes de mensalidades que cabem no seu bolso, atendimento personalizado com os melhores profissionais da região e uma receptividade que só uma academia nascida no Seridó poderia ter. Então, a nova chegou para mudar a sua vida. Então, matrículas abertas já no segundo piso do Rio Grande Mall, que fica ali na Avenida Ayrton Senna, na Zona Sul, na Avenida Ayrton Senna, número 2441. O WhatsApp, anota aí, é o 996990345. Vou repetir, 996990345. Nova academia. É um sonho. É Fiquei isso aí. apaixonada. E aí, Larissa, a gente volta aqui, mas para encerrar nosso papo, muito bom, muito, eu achei educativo, né? Muito bacana a nossa conversa. E você teria, assim, algum conselho para as mulheres? O que você poderia dizer em relação ao corpo, a essa modalidade que a gente pouco fala, né? Pouco Sim. ouve, né? Pouco tem informação, realmente chega assim. Na verdade, assim, o que eu gostaria de deixar é que a gente precisa olhar mais para a gente, entender mais desses processos, entender que dor não é normal, que ter preocupações excessivas com bexiga, com intestino, não é normal, que isso deveria ser um quadro mais fluido. E se não está sendo, procurar ajuda mesmo, sabe? Assim, procurar fisioterapia, procurar o ginecologista, o urologista, às vezes o gastro, o coloprocto, porque a gente precisa entender do processo para conseguir estar bem. Se a gente tem dor, se a gente tem medo, se a gente tem
uma hiperatividade, que a gente não vai identificar como hiperatividade, né? Mas assim, se eu estou o Um tempo inteiro incômodo. pensando na minha bexiga, eu não vou ter uma função boa. E isso atrapalha todos os pontos da nossa vida, desde da função sexual propriamente dita, ao relacionamento, ao trabalho. Isso engloba muito mais. Então, A vida social também, sim, né? atrapalha mesmo. E aí a gente precisa procurar ajuda, sabe? Assim, existe ajuda. E se a ajuda ainda não chegou onde a gente queria, não desistir, porque eu vejo muito assim, mas eu já passei por tanta gente, principalmente quando a gente fala de função sexual, a gente ainda tem muito aquilo, toma um vinhozinho que vai dar certo, vá relaxar que vai dar certo, e não é isso. Se você já tentou e não está dando certo, vamos procurar um tratamento até que dê certo, porque senão a gente não sai, sabe, assim, daquele mundo. E isso vai, de fato, afetando e afastando. Às vezes traz quadros mais de humor depressivo, e a gente Sim. entra numa outra esfera. Mas procurar ajuda, acho que seria o ponto principal. Agora, uma última dúvida rapidamente, que pode ser uma resposta rápida. Existe fisioterapia também para o bom funcionamento do intestino? Existe? Sim. Existe. Que pode trabalhar paralelamente, juntamente com a parte pélvica? É a mesma fisioterapia, É na a verdade. É a mesma? mesma área, só que a gente vai ter que olhar o foco se é intestino. Por exemplo, às vezes uma diminuição do peristaltismo vem de uma questão de regulação neurológica e eu vou trabalhar a inervação dessa região. Às vezes vem de um bloqueio do próprio assoalho pélvico. Um assoalho pélvico que fecha e inibe o intestino. Olha Então, só. são coisas que a gente precisa trabalhar junto. Perfeito. Interessante. Muito Perfeito. bom. Muito obrigada pela sua Maravilhoso. presença aqui. Eu que E a agradeço. gente encerra com uma frase que não é específico sobre a sua atuação, mas é sobre o corpo da mulher, né? Que diz assim: o corpo da mulher não é um território a ser dominado, mas um universo a ser explorado por ela mesma, fonte do seu próprio prazer e poder. Essa frase é de Audre Lorde, que é uma escritora norte-americana e foi uma voz muito marcante na literatura, no ativismo feminista, no movimento pelos direitos civis e na luta contra o racismo e a opressão, especialmente focada na interseção entre raça, gênero e sexualidade, que é esse o nosso tema de hoje. Maravilhoso. Larissa, quem Obrigada, quiser acompanhar você, saber mais, tirar dúvidas, onde ele encontra nas redes sociais? Eita, boa pergunta. Meu Instagram. No Ela meu não Instagram, não sabe. sei decorar. É A gente fst.larissa Varela. Larissa Varela, a gente Larissa acha. Varela com Pode dois deixar. L's. Com Pronto, dois L's. é só pesquisar que acha. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez. agradeço. Maravilhoso papo, gente. Sem frescura e sem tabu, né, gente? É isso aí. parar de, né? Deixar a frescurinha Vamos- de lado e sermos felizes. E de novo, porque- buscar informação, né? Exato. É a base para de isso que a gente tudo. está aqui, né, não, amiga? É isso aí. Pois ficamos por aqui. Bate aqui. Tchau, galera. Até a próxima. próxima.